Maravilha! Boa noite, senhoras e senhores. Estamos ao vivo aqui pelo YouTube da Rede Calejados. Eu sou Matheus Victorino, seu apresentador. Seja muito bem-vindo, boa noite. Esta é mais uma edição especialíssima do Pod Calejados. Eu perdi as contas de qual número do programa é. Eu sei que aqui nos bastidores estamos chegando a quase um ano de programa. Isso nos deixa muito feliz. O estagiário está aparecendo na tela e ele está com o microfone de lapela, tá voando estagiário, rapaz. Ó, quero pedir para 4 pessoas que estão assistindo, por gentileza, clica no botão do compartilhar, pega o link, copia o link, divulga no Instagram, divulga no WhatsApp, divulga no Facebook e vem fazer o programa com a gente. Porque, bom, vocês estão vendo aí no nome, na descrição do programa, que o convidado é super importante, e o tema que nós discutiremos com esse convidado é mais importante ainda. É um tema que vai mexer com muitas pessoas, eu não tenho dúvida disso. Então, por gentileza, pega o link e comente. Olha o Yurão, já tava dando a gafe já o Yurão. Eu quero abrir a oportunidade agora para que o nosso estagiário, você viu, né? Nosso estagiário Anderson Rosendo dê uma boa noite pra galera aí. Vai valer o meme isso aí. Com certeza, é que não gravou daqui, né? Não gravou, não. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Pod Calejados. Boa noite. Isso, rapaz. Boa Você noite. Pode ver que sentiram minha falta aqui, não é? Porque o senhor não esteve no podcast do mês passado com o Júlio Lima. Pois é. Inclusive, mandar um grande abraço pro Júlio Lima. O nosso podcast com ele foi fantástico. A gente conversou várias coisas legais aqui. Então, Júlio, um abraço pra você, pra Tamires. Que Deus abençoe sempre o teu ministério, em nome de Jesus. Desculpa, pode ir lá, Vamos lá. Estagiário. Mais uma vez, boa noite a todos que estão com a gente, aqueles que vão entrar depois. Você que não é inscrito, não se esquece, hein? Se inscreve aí, comenta, compartilha e fica com a gente. A noite de hoje promete. Foi meio estagiário. Foi Curto e grosso. Josué Lucas, meu parceiro. Mais um pra conta, hein, mano? Bora. Tô feliz, hein? Também tô feliz. Muito boa noite para você que está nos assistindo do outro lado. Quero dizer que é um prazer imenso estar aqui com vocês, com essa mesa repleta de pessoas abençoadas, cheias do Espírito Santo. E eu acredito que hoje o papo vai ser muito produtivo. Também estou com uma alta expectativa no convidado. Eu também. Também no bate-papo que nós vamos bater aqui. O tema também eu acho que, muito pertinente. Além de ser atual, é muito necessário. Então, vamos lá e vamos ver o que Deus reserva para a gente nessa noite aí. Ó, lembrando que é muito importante para nós que você, além de deixar o seu comentário aqui na live, deixa o seu joinha aqui no vídeo. A Rede Calejados está com um número muito bom de inscritos. Inclusive, quero agradecer aqui a galera. O nosso vídeo, Yurão, do Pentecostalismo bateu 10 mil visualizações no canal da Rede Calejados. Então, agradecer a todo mundo que acompanha os nossos conteúdos aqui na página. Inclusive, o Pod Calejados, que, lembrando vocês, é toda primeira segunda-feira do mês. Então, toda primeira segunda-feira do mês, nós estaremos aqui com um convidado ou convidada para discutir um tema em específico. Tá certo? 7 pessoas estão nos assistindo e eu quero saber quem é você. Tá? Eu vou fazer igual aquele programa lá da Globo, lá, o The Masked Singer. Quem é você? Quem é você que está assistindo o programa? Mande o seu nome, mande sua paz do Senhor, mande a sua saudação. E como muito bem falou o nosso estagiário aqui, o Anderson, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações quando nós estivermos no ar ou quando os nossos outros 2 programas também estiverem no ar. Tem aqui o programa com Leandro Malvese e o Duzinho. E tem também um programa com o Matheus Cidade e o pastor Clodoaldo. Certo, Josué Lucas? Certo. A Rede Calejados está no Facebook e no Instagram também, viu, gente? Dá um pulinho lá, tem muito conteúdo bom. Tá ficando bom. Ele tá aprendendo, Josué. Tá aprendendo. Ele tá aprendendo. Foi bem. Olha, eu quero agora apresentar com a maior honra possível esse grande homem de Deus que nós temos o prazer de receber aqui no Pod Calejados. Eu achei que nós já tínhamos chegado no ápice, Josué, quando o pastor Silvano Rodrigues sentou nessa cadeira em que você está sentado. Mas agora, eu acho que nós passamos do ápice. Aí. Temos o prazer de receber aqui no Pod Calejados o pastor Leonardo Chignoli. Querido, é uma honra, prazer. Prazer é nosso. E é o irmão Léo Chignoli, tá? É o Léo Chignoli. Léo É o Chignoli. Léo Chignoli.
E estou muito feliz de verdade, de coração, me sinto honrado É um prazer. em estar aqui com vocês e acredito que a nossa conversa vai ser edificante, Com certeza. vai trazer muitas elucidações. Vamos que vamos para cima aí. Ó, 9 pessoas estão assistindo. Então, o nosso bate-papo hoje é com o Leonardo Schignoli. Vem fazer o programa com a gente. E já quero abrir aqui os trabalhos. Nosso tempo... Tá tudo bem aí, Yurão? Alguma coisa o Yurão deve ter feito. Inclusive, fazer o registro, Josué, que o Yurão não esteve conosco semana passada, no mês passado. Exato. Ele vai pagar a caixinha? Dá falta na ata. Tá. 3 faltas de suspensão. É suspensão. E tem que também aproveitar e mandar um grande abraço aqui pro Brunão, do Estúdio Anexados, que sempre nos trata e nos recebe super bem. O tema que nós vamos tratar essa noite é cura. Que tema forte. Aí. A gente pode falar de cura física, emocional. Existem vários tipos de cura e é sobre isso que nós vamos falar essa noite, porque o nosso convidado tem um pouquinho só de experiência. Na verdade, estou brincando, tá, Léo? A gente sabe que você tem uma vasta experiência com isso. A gente sabe que você tem várias experiências com Deus e é sobre isso que nós vamos conversar essa noite com você. Então, eu vou começar primeiro com o Josué, para que ele faça a sua pergunta. Primeiro, antes de nós começarmos falando necessariamente do que o tema nos propõe, eu gostaria de saber a origem do sobrenome, cara. É uma curiosidade. É boa. Sim, claro. Schignoli, Leonardo Schignoli. Isso. O Schignoli é Quignoli, né? O termo o correto é italiano, então se pronuncia Quignoli. Estamos no Brasil, a gente acaba falando Schignoli mesmo. A gente acaba brasileirando tudo. Brasileirando, mas isso vem dos meus pais, né? Do meu pai e do meu bisavô. Aí. Isso você não ia saber se você não tivesse E assistido. eu vou te falar uma coisa. Foi ele começar a falar, o chat subiu. Aí. Estamos com 15 pessoas assistindo agora. E olha só que engraçado, você sabe que eu fui pregar uma vez? Desculpe já interromper, viu? Não, por favor. O convidado é E eu tô você. dizendo pra vocês me chamarem de Léo. Léo. Eu gosto de ser chamado de Léo, do meu nome. Esqueçam os títulos, pelo amor de Deus. Irmão Léo máximo. Mas teve 2 episódios muito engraçados quando foram me apresentar. Um foi... O pastor foi me levando, sabe? Tá aqui conosco, conferencista, aquelas coisas que eu nunca gostei dessa Foi nomenclatura. subindo, Foi subindo. Aí ele disse, Leonardo Xing Ling, cara. Não, aí na Europa, em Portugal, foi mais engraçado ainda. O pastor disse o seguinte, tá aqui com a gente o pregador Leonardo Chuck Norris. Eu falei, poxa. Eu falei, meu, brincadeira. Olha, eu vou te falar, eu vou cometer uma inconfidência aqui. Meu saudoso pai, que já dorme no Senhor, ele fazia, meu pai era muito sarrista, né, cara? E ele, quando ele fazia alguma menção ao Léo, ele fazia essa menção, Leonardo Chuck Norris. Ele fazia também, olha só. Ele fazia também. Entendi. Mas muito boa essa pergunta sua aí da origem, né? É porque o Léo é uma pessoa bastante conhecida, né? Exato. Mas o Xing Ling é complicado. Não, o Xing Ling me pegou. Você chegou a voltar depois nessa congregação? Eu creio que sim. Aí tá, entra dentro do que a gente falou no podcast do mês passado com o Júlio, lembra? Que ele contou a situação que ele passou lá do pastor, que não deixou os meninos da banda dele tocarem, e depois ele voltou na mesma igreja. Eu passei por um episódio quase semelhante, dando a mesma proporção. Meu nome é Josué e eu odeio que me chamem de José. Eu odeio que me chamem de José. Josué. Pra mim, José é horrível. Josué ou Vitória. Aí, o camarada foi me apresentar, cara. Tá aqui com a gente, o José. Eu não levantei, mano. A minha mulher ficou louca. Eu não chamo José, cara. Eu já odeio que me chamem de José. E ó, eu vou te falar um negócio. Tem um José aqui no chat. José Maílson Batista Gomes. E agora? Amém. Ele gosta de ser José? Não, é o nome essa dele. Ele questão. mandou aqui, ó. Lá, boa noite, irmãos. Deus Aí. abençoe vocês. Um abraço pro Josué Maílson. Mas já fica a pergunta e o José responde aí no comentário, né? Você gosta de ser José? Que eu não gosto. Não, mas teu Às nome vezes é ele Josué, gosta, né, né? cara? Nome de velho, será? Eu não sei, cara. Eu não sei. Jogou a polêmica. eu não Jogou a gosto. polêmica. Brincadeira. Puxou brincadeira. já trouxe. Pra mim, eu acho que Josué ainda é mais nome de velho, porque não é tão tradicional, né? José já é mais comum de você ver, né? Então acaba sendo mais estranho Josué do que José, né? Mas eu não gosto. Vamos entrar dentro do tema, rapaziada. Bora. Temos 13 pessoas assistindo. O tema de hoje, a gente pode tratar ele de várias formas, tá?
de várias formas. Eu acho que se a gente permear a Bíblia, a gente vai ver pessoas que foram curadas de vários problemas. Mas eu queria começar o programa de hoje com um tema um texto bíblico que eu gosto muito. Marcos capítulo 9. Jesus ele vai curar um paralítico e, na verdade, quando ele vai curar o paralítico, ele diz: primeiro eu perdoo os seus pecados. Então, eu quero jogar essa bola para vocês e agora vocês vão distribuir aí o assunto, que eu acho que uma coisa tem a ver com a outra. E aí, Léo? Bom, a salvação é o maior presente de Deus para a humanidade. E, sendo assim, ela deve ser priorizada como mensagem. A salvação é a prioridade. Até porque a enfermidade, você fica doente hoje, você pode receber uma cura e você torna a ficar doente. Perfeito. E muitas pessoas que entenderam o poder de Deus, mesmo que não tenham conhecimento experimental de caminhar com Deus, as pessoas que tiveram uma experiência da cura, ela não é a sinalização da aprovação de Deus, os milagres. Eu quero que repita isso, por favor. A cura não A é... cura divina e os milagres não são sinalizações da aprovação de Deus. Por exemplo, olha só que interessante. Lembra dos 10 leprosos? Eles Sim, pararam de certo. longe. Jesus disse: ide mostrai-vos aos sacerdotes. Eles foram, no caminho receberam a cura e um voltou glorificando a Deus. Eu fico imaginando os outros 9 que voltaram logo para o seu convívio, porque tinham sido separados, excluídos por causa da enfermidade, da lepra, que os distanciava do convívio, testemunhando sobre Jesus. Então alguém poderia chegar para eles, porque a Bíblia diz que eles viram Jesus de longe. Mas aquele, quando percebeu que tinha sido curado, ele foi agradecer e ele chegou para ver Jesus de perto. E Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Eu fico imaginando os 9 testemunhando sobre Jesus. Alguém falou: rapaz, você foi curado, você recebeu um milagre, você era leproso, e aí? Fala para nós sobre esse Jesus. Então eles tinham que dizer: olha, eu só vi ele de longe. Eu só o conheci de longe. Tinham recebido um milagre, mas não tiveram acesso ao maior dos milagres, que é a salvação. Então, preste atenção nessa frase aqui, não se esqueça dela mais. Olha, um dos maiores milagres de Deus é tirar um homem profano de um mundo profano e torná-lo santo. Colocá-lo de volta em um mundo profano e mantê-lo santo. Esse é o maior milagre da transformação. O evangelho é isso. Não é reforma, é transformação. Então, por mais que eu leve a mensagem da cura, que eu percebo, eu discino que ela é desfalcada do nosso meio pentecostal. Ela é desfalcada, você pode reparar. Dá uma ênfase sobre o batismo com o Espírito Santo, mas esquece da cura divina. Isso é um fato. Mas a prioridade não é essa. É a mensagem da salvação, do conhecimento de Deus, da intimidade com Deus, do andar com Deus. É isso. Josué? Show. E eu lembro de um... Começamos excelentemente bem o Não, programa. bem demais. E ele me fez recordar de um pastor. Ele dizia exatamente isso. Ele diz: olha, a maior exposição do poder de Deus não é quando Deus cura alguém que precisa de cura. Porque esse alguém pode ser curado e ir para o inferno. O maior milagre, a maior exposição de poder de Deus é quando, que por meio de uma pregação, um pecador se arrepende. Porque assim, o que está em jogo, e o Léo brilhantemente disse, é uma busca para corrigir um destino eterno. Sim. A maior questão que o evangelho está A resolvendo... cura te corrige o momento. O evangelho pregado O evangelho pregado te Toca- corrige um destino. Exato. Estagiário, com você. Você foi, eu entendi, você foi bem. Você foi bem. Deixou bem aberto. Léo, eu carrego um pensamento quanto ao que a gente está vivendo. Porque Jesus, ele disse que nós faríamos obras maiores, a partir do pressuposto que o que ele fez foi base e a gente partiria dali. Sim. Né? E Jesus teve inúmeras curas. E aí eu começo a observar a nossa geração. Aonde você acha que está o problema, a defasagem, para a gente não enxergar o acesso a essas curas que Jesus mesmo disse que nós teríamos? Boa pergunta. E aí eu não coloco só no âmbito de cura física, mas a gente está vivendo uma geração, sobretudo, doente na alma. Sim, né? sim. Aí eu já pego até o gancho, estava vendo alguns vídeos seu lá no Instagram, alguns Reels,
Eu vi que você estava tratando de alguns assuntos de ansiedade, enfim. Onde você acha que está o problema? Para a igreja não estar mais acessando? Porque a gente acessa o enfermo. Mas por que quando a gente acessa o enfermo, a gente não consegue entregar a ele o resultado da enfermidade, que é a cura através da pessoa de Jesus Cristo? Sim. Bom, vamos lá. É uma promessa de Jesus, é um fato. O texto de Isaías, quando diz que ele levou sobre si todas as dores e enfermidades, aquela profecia, muito pouca gente sabe que ela se cumpriu. Uma certa ocasião que Jesus curou a todos, aí diz, hoje se cumpriu. Então aquilo se cumpriu. Nem todos vão ser curados. Na maioria das vezes não é fé, não é falta de fé, melhor dizendo, não é pecado. São consequências. Nós vivemos num mundo caído, então cardos e abrolhos surgiriam. E tanto é que o jovem Timóteo vivia enfermo. Paulo até deu um conselho meio terapêutico para ele, a partir de hoje não toma só água, toma água misturada com vinho. Por causa das suas frequentes enfermidades, coisa que alguns pentecostais ficariam hoje escandalizadíssimos, né? Então, assim, a questão da salvação, nós estamos tratando da cura, sobre essa ênfase, mas o problema não é em si a questão de ser ou não ser curado, é a mensagem que não está sendo pregada. O problema está no teor da mensagem. Quando eu olho a geração, eu falo, o que é que está sendo pregado, cara? Então, assim, a gente precisa entender que o evangelho, nós somos discípulos de Jesus. Eu tenho dado uma ênfase exagerada até, eu tenho pregado só os evangelhos. Quando eu prego fora dos evangelhos, eu anuncio Jesus. Eu posso pregar sobre Moisés, mas eu falo, olha, Moisés profetizou que um dia se levantaria um, teriam semelhanças com ele e seria muito maior do que ele. Eu posso pregar sobre Abraão, mas eu vou falar, olha, Abraão exultou em ver o dia de Cristo e o viu e se alegrou. Então, a ênfase tem que ser Jesus. Jesus é o evangelho é Jesus. Jesus é o cerne da Bíblia, é o centro da Bíblia, é o âmago da Bíblia. Ele está presente em toda a Bíblia. O que eu quero dizer com isso? Você pega o evangelho de Marcos, no capítulo 16, o último versículo, depois de Jesus prometer em meu nome, expulsarão demônios, curarão enfermos e tal, e diz que os discípulos partiram por toda parte, pregando o evangelho. E o Senhor Jesus foi confirmando a sua palavra com os sinais que seguiam. Nós temos que pregar a palavra. Quando você anuncia Jesus, quando você anuncia o verdadeiro evangelho, os sinais, eles vão sendo sinalizados. O problema é que o cara prega um texto sem contexto, fala um pretexto. Eu falo que a geração só gosta de pegar os textos mais difíceis, às vezes não sabe nem o que está falando, só Ezequiel 37, 47, só as águas no tornozelo e tal, aquela coisa toda. O cara não anuncia Jesus, meu. Sabe? Não estou dizendo que seja errado, pelo amor de Deus. Ezequiel 37 tem lições extraordinárias, mas eu estou querendo mostrar que nós somos discípulos de Jesus. Só não está dando a ênfase no que... Não está dando a ênfase. Aplica Jesus em tudo. Se no seu esboço não caber a cruz, porque a cruz é antes de todas as coisas, ok? Antes de Deus dizer haja luz, ele disse haja cruz. O cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Então, se no teu esboço não couber a cruz, não couber Jesus, mano, desfaça isso, joga fora e refaça tudo de novo. Talvez o grande problema, Léo, é que há uma grande dificuldade da gente expor algo que a gente não conhece. Sim. Talvez o problema é que talvez muitas pessoas ainda não conheceram verdadeiramente o Jesus daquilo que a gente está falando. Isso. Eu acho que tem uma frase que simplifica. Eu escutei essa frase do pastor Samuel Mariano uma certa vez, em que ele dizia que Jesus tinha profundo conhecimento, mas pregava no raso. E a geração de hoje quer pregar no profundo e não sai do raso. Muito forte. Então, dentro do que o Léo está falando, eu acho que basicamente, eu acho que essa frase sintetiza tudo. Absolutamente tudo. Porque a galera hoje quer ter mensagens bonitas. Sim. Mensagens que faz a galera levantar e tal. Mas é a mensagem do Jesus te ama, quer libertar você, quer salvar você, e melhor, quer fazer você morar no céu. Que essa é a mensagem pura e simples. Sim. Essa é a mensagem pura e simples. Nós estamos todos presos nas coisas da terra. Nós somos tão presos que até quando a gente fala do céu, cara, olha só, a gente fala no céu, o que você lembra? A maioria só pensa nas ruas de ouro, mano. O cara só pensa, o cara cobiça até o céu, meu. Ou na morte e choro nunca mais. O cara só tá pensando na rua de ouro, o cara não pensa na presença de Jesus, no desfrutar do gozo eterno. Não, o cara já tá pensando nas ruas de ouro. Mas por quê? Há uma mensagem recheada de coach, de motivação, que é bonita, cara. E isso que é interessante. Tem mensagens que são bonitas,
mas que chocam com o teor do evangelho. Quando o evangelho não é ajuntar, é repartir, cara. O evangelho é você chorar em meio à tristeza. A paz que o evangelho promete é uma paz ultra circunstancial, que não depende das circunstâncias contrárias, é aquela que vai guardar o seu coração em meio às turbulências da vida. Por que o evangelho não está sendo pregado rasgado, com força, fazendo o cara resistir a tudo que venha de circunstância contrária? Ele sucumbe no dia mau. Ele não está preparado para isso, porque ele fez uma meta do ano, em janeiro, de que se ele colocasse tudo certinho, se ele desse o dízimo, se ele desse a ofertinha, se ele participasse da campanha, se ele participasse, recebesse a rosa ungida na casa dele, cara, tudo ia bem, sabe? Aí quando vem uma catástrofe, quando o pau canta de verdade, esse cara não tem mais o chão do evangelho para pisar. Tem um texto para complementar o que você está falando, que eu gosto bastante. Provérbios 24:10. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força será Pequeno. pequena. Eu gosto muito desse texto. É isso. Mas Porque- tem também um texto também que eu gosto muito e eu acho que cabe muito a gente falar. É o que acontece no Atos 4 até o 6, que inicialmente a barreira, a exposição do evangelho começa a encontrar uma barreira na crença atual. E os principais do Sinédrio tentam se opor à mensagem até que alguém olha para Pedro, que está pregando, e diz, olha, a gente precisa concordar. Ele está falando como alguém que esteve perto de alguém que ele está Isso. dizendo. Então, assim, Eles estiveram com Jesus. eles tiveram, assim, eles falam como se eles estivessem tido com ele ali. Então, assim, eu não sei vocês, mas, cara, existiu pessoas que falaram de uma forma tão simples, sem a sistematização da teologia. Isso. Mas, assim, você sentiu nas falas dela que aquela pessoa esteve com Jesus em outra hora. Então, assim, eu acho que falta muito isso, e o caminho da cura, de mensagens que sejam pregadas e simultaneamente. Eu acho que o pessoal que é mais antigo a nós, eles podem testemunhar disso. Eu só ouvi relatos, mas eu vi pessoas que já foram curadas durante a pregação e não precisou ninguém lá impor a mão e fazer toda aquela performance que hoje normalmente os Isso. processos de cura eles trazem, né? Sim, sim. Então acho que falta muito isso também, né? É um gancho importante você ter levantado, porque eu ia perguntar justamente isso para você. Quanto tempo que você prega e você começou a perceber que Deus começou a lhe usar nesse dom de cura? E qual foi a experiência que mais te marcou? Bom, vamos lá. Primeiro que eu tive uma paixão que eu não sei explicar porque eu almejava a cura divina. Não sei te explicar. Não sei, isso era uma... Eu passava algumas horas assim no meio do mato, às vezes sozinho e tal, brigava com Deus. O negócio é o seguinte, Deus, se o Senhor me dá um infarto aqui agora, me leva, ou o Senhor vai me usar com cura, eu não quero saber. O negócio é simples assim, é pedir muito. Então eu brigava muito com Deus, aquela coisa toda. E eu observava os pregadores. Infelizmente, você tocou num assunto, assim, a pregação pentecostal, ela é muito performática, cara. E quando eu era menino, no aspecto, quando eu comecei a pregar com 20 anos, isso fez parte de mim, infelizmente. Porque primeiro que as minhas referências não eram das melhores, que não são até hoje, como referência de um evangelho puro eu estou falando, certo? Então, assim, sempre houve muito estrelismo. E a gente entrou na onda, lógico. Ainda tem um pouquinho ainda. Né? Mas, assim, logo eu fui descobrindo que isso não era bem assim. Então a gente precisa aprimorar aquela coisa toda. Então eu comecei a me espelhar em muitos pregadores norte-americanos. Alguns da África, inclusive, não que sejam tão puros teologicamente, mas na questão da cura. O profeta T.B. Joshua, também o pastor Cris, da Atmosfera de Milagres, T.L.L. Osborne, que tem uma teologia complicada, mas eu deixava isso de lado e só queria ver o que ele falava sobre a cura. E também o Benny Hinn, que era um pouquinho melhor anos atrás. Depois ele aderiu à teologia da prosperidade, essas coisas todas, e eu já, claro, descartei como referência para mim do evangelho. Eu sou anti-teologia da prosperidade. Total, absoluta. E assim, então eu comecei a buscar e a entender um pouquinho mais sobre isso. Eu percebi que nas nossas igrejas não é pregado sobre a questão da cura. Por exemplo, tem um congresso de mocidade, tem um congresso de circulação. Você espera o quê? Sempre um batismo com o Espírito Santo. Parece que se não houver um batismo com o Espírito Santo, o Senhor não confirmou o nosso congresso. Todo mundo tem essa ênfase, sabe? E
E eu comecei a olhar tudo isso, eu falei, falta cura divina na Assembleia de Deus. Falta. É tanto que a área da cura divina e da libertação ela é muito problemática, porque nós não somos ensinados a isso. Entende? Não somos e precisa ser ensinado. Com certeza. Precisa ser ensinado. Você vê quando é que trouxeram aquele rapaz que não conseguiram expulsar o demônio dele? Muita gente ali só dá ênfase no caso do jejum, certo? Porque haviam 9 discípulos com Jesus, aí em Mateus 17, que estavam no monte. Os outros 3 ficaram. E eles não conseguiram expulsar. E os discípulos, você vai perceber pelo contexto que eles estavam ali em brigas, em contendas, porque depois eles saem pelo caminho disputando quem entre eles era o maior, cara. Então, assim, havia várias ênfases pelas quais o demônio não saiu ali. Inclusive, Jesus disse, foi por causa da fé. Em primeiro lugar. Depois ele diz, essa casca não se expulsa, a não ser por oração e jejum. Mas, prioritariamente, ele diz, foi a vossa fé. Se um cara tiver fé de verdade, com jejum ou sem jejum, ele vai expulsar o demônio. Saibam disso. Essa é a verdade. Tá? Isso. Acho que isso aí já dá um bom recorte. Aí. Até porque você pode pegar o seguinte: Jesus mandou os discípulos não jejuarem antes, não havia necessidade, melhor dizendo, deles jejuarem. Concorda comigo? Nas Escrituras diz isso. A prioridade, eu estou entendendo o que você está querendo dizer. A prioridade dentro do texto não era o jejum e a oração. A prioridade dentro do texto era a fé primeiro. Era fé. Eles não tinham vida de oração, eles não tinham fé, eles não tinham nada. É um conjunto. Perfeito. E estavam brigados. Porque uns subiram para o monte, outros não. Prioridades. Então eles estavam brigados. E quando o rapaz chega e começa a se estribuchar, não faz com a maioria das igrejas, vai expulsando demônio, vai colocando a mão na cabeça. Às vezes não sabe se a pessoa tem um problema. Às vezes a pessoa tem um problema real. O garoto começa a se estribuchar, Jesus chama o pai dele, o garoto está lá. Diz, viu, o que está pegando aí? O que está acontecendo com ele? Aí o pai explica. Desde quando? Desde a infância. Aí você crê que ele pode ser curado, liberto? Isso eu creio, Senhor, mas ajuda a minha incredulidade. Eu gosto desse texto. Porque uma coisa é você crer, outra coisa é você pedir ajuda. São coisas completamente diferentes. Verdade. A galera hoje associa muito isso. Eu creio, então eu não preciso de ajuda. Errado. Uma coisa é você crer. Sim, sim. Outra coisa é você pedir ajuda. Eu gosto muito desse texto, cara. Porque ele é humilde o suficiente para estar diante de Jesus e falar, eu preciso de ajuda. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Sim. Então, Jesus foi muito calmo ali para lidar com a situação. Porque as coisas precisam ser discernidas. Esse mundo espiritual precisa ser estudado. Sim. E em oração você começar a ter o discernimento maior. Ele é amplo, ele é vasto, tudo isso. E eu penso que nós somos um pouco defasados no entendimento sobre essas questões de cura divina, porque há sempre excessos, né? Por exemplo, até quando eu oro pelos enfermos, eu sou muito responsável, de verdade. Porque eu não vou falar para ninguém largar remédio, fazer essas loucuras todas. Eu falo, olha, se um médico receitou a você... Porque tem pessoas que são... Algumas coisas que é difícil você discernir. Tem pessoas que são curadas sem sentirem nada. Outras sentem queimar, sentem algumas coisas, recebem a cura. Mas mesmo assim eu falo, olha, vá até o seu psiquiatra lá que receitou, vá ao seu médico, deixa que ele faça a retirada. Então, quando eu oro com responsabilidade sobre os enfermos. Então eu comecei a buscar tudo isso e comecei a orar. É bem verdade que eu orei por muita gente, e não tinha visto milagre nenhum, cura nenhuma. Em 2014 houve ali já uma manifestação forte, interessante, num evento onde um rapaz que tinha fraturado a sua perna, e ele foi à frente ali na hora da oração e ele acabou largando as muletas ali. Meu Deus. E saiu andando, correndo. Aquilo foi muito interessante, foi muito bonito. Eu me alegrei muito e dali eu comecei a orar sempre pelos enfermos, porque eu sentia também um chamado, a necessidade para isso. O que me ensinou bastante, porque repara uma coisa, Jesus disse que ele olhava a multidão e sentia compaixão dela. O amor cura, gente. A compaixão cura. E em 2013, quando a minha mãe passou um processo, que eu fiquei muitos dias acompanhando ela no hospital, aquela coisa toda, aí a minha fé desenvolveu, cresceu. E sobre a cura, há duas coisas interessantes. Primeiro é sobre a fé, né? Alguém fala assim, olha, a fé pequena faz coisas grandes. Não, o texto não está dizendo isso.
A fé é como um grão de mostarda, é uma analogia, uma comparação. Então a fé pode ser pequena, mas se ela for bem trabalhada, bem adubada, sabe? Ela vai crescer, 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 crescer. Vai chegar uma hora, você vai dizer, ó, monte, sai daqui, passa para colar. É uma fé crescente, Jesus estava falando. Exatamente. E outro detalhe, dons de curar. Paulo enumera os dons. Os dons de poder ou dom de curar, ele é visto no plural. Dons de curar. Porque a manifestação ela é multiforme, ela é múltipla. É interessante isso pra caramba, porque tem cara que eu conheci que ele ora, coluna é com ele. Sabe? O cara cura coluna, cura dores. Identifica a coluna torta. Ele endireita as pessoas da coluna. Mas outros tipos de cura ele não teve experiência. Isso é uma coisa muito bacana. E assim, cura é uma coisa, cura milagrosa é outra, e milagre é outra. Cura é uma coisa, cura milagrosa é outra coisa. Certo? Então, assim, a maioria das manifestações do meu ministério tem a ver com curas divinas, não com curas milagrosas. Curas milagrosas foram poucas. Eu vi uma criança, eu orei por uma adolescente, e esse foi um dos milagres que mais me chamou a atenção, você fez essa pergunta. Ela tinha um problema no seu sangue, ela parou o crescimento. Ela estava com 14 anos, mas fazia 2 anos que ela não crescia mais. Meu Deus. Foi em Santa Rosa do Viterbo, acho que é isso o nome dessa cidade, não é? Indo lá para o Rio de Janeiro, na Dutra, não é? Santa Rosa do Viterbo, acho que é alguma coisa assim. Aí tu me pegou, hein? Faz bastante anos já. Eu acabei de pregar e a mãe dela veio trazendo, ela trouxe a adolescente e falou, olha, eu queria que você orasse por ela. Ela não pôde estar aqui na igreja, eu vi que você orou pelos enfermos. Você pode orar por ela? Eu falei, vamos orar. Aí eu apenas impus as mãos sobre ela, porque geralmente na oração por cura é outra coisa interessante, para libertação também, você na verdade não ora muito pelos enfermos, você cura os enfermos. O demônio, você não ora pelo demônio, você expulsa o demônio. Entende? Enfermidade é em nome de Jesus. Eu te repreendo, eu te ordeno, saia. Demônio, em nome de Jesus, saia. Não é ficar, Senhor, abençoa para que ela seja liberta. Não há tempo para isso, cara. E aí eu lembro que eu impus as mãos sobre ela, não falei nada praticamente. Eu falei, Senhor, toca ela, só isso, toque. E ela sentiu uma energia, ela falou do corpo dela, da planta dos pés à cabeça, aquilo correndo dentro dela, ela quase caiu no chão. Eu falei, comunidade, segura. Que eu nunca dei essa ênfase até para derrubar pessoas. Porque a unção, quando ela flui de você, é um negócio muito forte. Se você der ênfase para as pessoas, você vai derrubar gente mesmo. E eu nunca dei ênfase para essas coisas, sabe? Nunca fiz espetáculo, não gosto disso, não gosto. Teve muitas pessoas que eu chamei ao canto e que eu sentia inspiração para orar por ela ou coisas dessa natureza e sabia que a pessoa iria sentir mal ou... Existem muitas manifestações, mas enfim... Eu falei para aquela mocinha, para a mãe dela ali, eu falei, você pode fazer os exames novamente? Porque assim, alguma coisa aconteceu com você. Ela falou, eu sei porque eu senti mesmo, algo nunca eu senti isso na minha vida. E passaram uns 4 meses. E ela falou, olha, ela voltou o crescimento, o médico está assustado. Fizemos os exames, eu achei aquilo muito, muito marcante para mim. Ela voltou a crescer, eu não sei dizer o nome da doença, mas era uma coisa genética muito rara. E é isso. Teve muitas curas, obviamente, muitas curas, mas é isso. Olha, antes de continuar, quero mandar um abraço aqui para o Caetano Montagna, apóstola Raquel Oliveira, nosso pastor Henrique Almeida, já esteve aqui conosco aqui no Pod Calejados. Henrique, um abraço. Mamãe está aqui na live, mãe, um beijo para a senhora, Deus abençoe. O Yurão está aqui também, colocou, esse Léo é fora da curva, que podcast. Nosso amigo pastor Marco Conde, que também já esteve aqui. Como é, Josué? Condão. Marco Conde colocou aqui, a paz, meus amados. Que tema maravilhoso, só tem pessoas de primeira nesse podcast. O pastor Henrique colocou aqui, quem tem fé, ora e jejua. Top, Léo. Tema importante, a cura da alma, do corpo e do espírito. 13 pessoas estão nos assistindo e eu quero repetir aqui para você, é importante que você deixe o seu like aqui na live, além de, obviamente, comentar e participar do programa com a gente, além de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações do Pod Calejados. Eu queria propor aqui agora, tanto para Josué quanto para o Anderson, que vocês contassem alguma experiência de alguma cura que vocês, de algum culto que vocês presenciaram, de alguma cura que vocês viram acontecer mesmo e que marcou vocês. O Léo contou uma aqui agora fantástica, mas eu tenho certeza de que vocês já experimentaram algo desse tipo. Já vivenciaram, presenciaram, ou Deus usou vocês de alguma forma. Contem aí as experiências de vocês. Pode começar. Cara, eu assim, curas, eu já presenciei
Agora, teve um episódio que eu achei muito marcante, eu acho que até pela circunstância que envolvia, né? E não foi necessariamente uma cura, foi uma libertação. Eu lembro que a gente foi fazer um trabalho em uma casa muito específica, com uma dificuldade também muito específica. E ali Deus tinha, claramente, foi uma das poucas vezes que eu senti tão claro assim que Deus falou comigo algo muito específico. E eu direcionei para ela sobre o vício do cigarro, cara. E a pessoa em questão, ela fumava há mais de 17 anos, cara. Então, coisa simples também, mas fui muito consciente, muito convicto de que eu tinha ouvido a voz de Deus E mesmo. através de você, ela... E aí, bem simples, em nome de Jesus, com uma simplicidade, recém-convertido também, dei E a ela largou o espécie... cigarro. E aí isso Que me marcou legal. muito, sabe? Que legal. Porque eu já fumei cigarro e sei como que é ofensivo isso, né? Então, uma pessoa que estava há 17 anos nessa condição, isso foi algo que particularmente me marcou muito, né, cara? Que experiência, hein, Foi cara? muito marcante, cara. Nossa, forte, hein? E nesse mesmo dia, você acredita que o diabo puxou meu tornozelo? Com Josué. Tô falando, o pau quebrou, cara. O pau quebrou, foi numa casa, cara. A dona da casa manifestou e a mulher era a parente dela, cara. É mesmo? Mas assim, eu não sei a percepção do Léo, né, cara? Eu acredito que, como você disse inicialmente, né, a doença em si, né, vamos colocar nesse estado, ela tem uma relação com a questão pecado, Sim. numa esfera geral, tratando do mundo caído, tem essa ideia, né, cara? Mas eu acredito também que tem uma questão mais efetiva, propriamente, não que as duas tenham uma relação, mas a questão bem demoníaca mesmo, isso de uma atuação, eu espero que tenha sido claro, né, cara? A questão pecado em si, pecado original, mas eu digo assim, há pessoas em que são uma ação bem demoníaca, bem específica, Para né? paralisar a Então, vida assim, da pessoa. eu gosto muito em questão, e tem um pastor que ele disse isso, e isso me marcou muito, né? Ele disse que ele foi viajar e debilitado fisicamente, doente, e ele tentou negar a agenda e Deus disse que era para ele ir. E aí no quarto do hotel, Deus tinha mandado ele começar a orar que Deus iria usar ele para uma cura. E aí eu acredito que vem um aspecto humano que ele disse, poxa, eu estou precisando, não tem algo assim reservado para mim. E quando ele chegou no local, a pessoa estava fazendo tratamento de câncer. E aí ele ouviu Deus falando com ele bem no ouvido, assim, bem próximo, né? Ele disse, olha, quando eu criei, nada disso existia. Quando eu criei, nada disso existia. E aí ele ficou com isso na mente. E aí ele disse que Deus levou ele no texto em que Jesus acalmava o mar e a tempestade. E aí ele... Mateus 14. Aí ele disse que conectou as coisas e disse, olha, a todo tempo Jesus estava dizendo que o novo homem está reconciliado com Deus, por isso ele tem ordem para dar comando. E aí ele orou bem especificamente, cara. Você vai sair, você não vai ter nada, porque isso não existia quando Deus criou. E aí ele disse, olha, foi uma das vezes em que Deus me usou, que eu senti que o pecado estava relacionado ao aspecto do homem caído, da humanidade caída. Mas eu já vi casos bem específicos de uma possessão demoníaca. E pelo fato da possessão demoníaca, ela estava doente. Então, assim, tem um aspecto pecado original e tem um aspecto possessão demoníaca. Eu não sei se vocês pensam. Mas Não, o Evangelho perfeito. trata isso. O Evangelho trata isso. Por exemplo, tinha uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Era claro. E uma coisa que crente não entende também é que, assim, Jesus chama aquela mulher de filha de Jerusalém. Só que ela tinha um espírito de enfermidade. Uma coisa não nega a outra. Não nega a outra, porque às vezes nós achamos que somos extremamente blindados, vamos assim dizer. Porque o pessoal, poxa, o cara vai para a igreja. Ó, sinceramente, hoje, cá para nós, com a falta de evangelho, com a escassez de mensagem verdadeira, ir para a igreja ou não, para mim, não diz quase nada. Se eu não conhecer a pessoa, ter um tete a tete, não ver o fruto dela, do Espírito manifestado, para mim não diz mais nada hoje. O nosso país hoje está deixando só de ser católico para ser evangélico. Está mudando nomenclatura, mas nós não estamos exercendo a influência, mas nem de perto, nem de longe
do que era para acontecer com esse sal e luz, com esses 40 milhões, estamos mais do que isso, de influência sobre a nação brasileira. Mas, enfim, a dor, vale a pena ressaltar uma coisa, a dor é o que salva ainda essa geração. A dor é o que salva. Já imaginou se todo mundo fosse curado, cara? Já imaginou a loucura que ia acontecer? A dor é que torna as pessoas melhores, mais compassivas. Então, Deus trabalha muito em nós através da dor, do sofrimento. Quer dizer, sofrimento é uma coisa, dor é outra. Por exemplo, tem pessoa que pode estar com uma dor. De fato, a dor está presente, mas ela mesma se martiriza, causando mais sofrimento. Ela aumenta ou diminui as implicações dessa dor nela mesma. Mas, assim, nós devemos orar para Deus curar. Mas nem sempre essa cura manifestará e nós nunca entenderemos o porquê disso. Olha, quando a minha esposa, já em memória, mas eu caminhava com ela com câncer, aquilo foi muito difícil para mim. Eu nunca fui um cara, porque a minha maturidade em Deus já não me permitiu fazer uns questionamentos tolos para Deus. Porque eu sabia, se eu falasse, Senhor, por que o teu servo está sofrendo? Aí eu sabia que Deus ia falar, cala a boca, faz minha obra aí, fica na sua, que você não é nada. Você entendeu? Quanto tempo durou o processo da tua esposa, Léo? Foram 2 anos, 2 anos, não, 3 anos. 3 anos. 3 anos. É que, na verdade, depois do câncer no seio, ela aparentemente estava tudo resolvido, aí ficou uns 9 meses, 10 meses, depois foi o câncer no pulmão, do pulmão foi para a cabeça. E assim, eu nunca questionei a Deus, nunca. Estou dizendo diante de vocês aqui, eu nunca fiquei, Senhor, por quê? Cara, isso é tolice, você entendeu? Isso é tolice. E assim, mas era estranho demais quando eu levava ela carequinha e orava pelos enfermos, cara. E eu via a gente ser curado. A cura que mais me deixou assim, sem entender, foi quando um caroço do seio da irmã, ela gigante, ela desapareceu aqui. Poxa, é estranho, mas Deus tem os seus propósitos e Deus é muito glorificado através da dor, tanto quanto ao milagre, como aquele em meio à dor o glorifica. É aquela fé de Sadraque, Mesaque e Abednego. Bem sabemos que o Senhor pode nos livrar daqui da fornalha, porém, mesmo que isso não aconteça, nós não nos curvaremos a esta imagem. Eu passei pela mesma coisa. Bom, eu passei exatamente pela mesma coisa, porque quando a gente começou a ver dentro da pandemia as pessoas pegando Covid, indo para o hospital, e aí quando as pessoas saíam do hospital, as pessoas saíam com a placa escrito "Eu venci o Covid". E aí quando isso chegou na minha casa, não parece que não venceu o Covid. E aí eu fiquei nessa mesma, mas por que curou o outro e o meu não curou e Deus levou para si? Então está muito dentro do que você está falando. E eu queria te fazer, na verdade, antes de fazer, eu tenho uma pergunta para te fazer, mas antes de fazer, tem o Igor Chigrinoli está aqui no chat. Tá lá. Pronuncia em italiano, irmão. Não, eu não sei, eu não consigo falar nem o verbo to be, irmão. Igor Quignoli. Manda abraço lá em Boston. Por favor. Onde ele mora, Léo? Ele tá lá em Boston, Massachusetts. Um abraço, Tem um outro nome que eu não sei especificar ali também, da região. Diretamente de Boston, Estados Unidos. Ele tá lá nos Estados Unidos. Obrigado tá nos Estados pela Unidos. audiência. Deus abençoe. Escreveu aqui. Poxa, obrigado por proporcionar este bate-papo com meu pai. Um grande abraço. Viu? Maravilha. E aproveitando aqui, só para mim não esquecer, eu me recordo uma vez que eu estava na sua casa, eu fui pegar uma gravata, e eu lembro que você falou, e aquilo ali ficou marcado, é uma coisa que eu até hoje me recordo, né? Eu lembro que você disse, olha, eu sempre fui usado na cura, mas aqui eu mais quis fazer, Deus não deixou. E aí eu lembro que você terminou a frase dizendo, isso me traz um sentimento de incapacidade. E aí eu fui embora pensando naquilo, e aí até hoje entra muito no que você disse. Deus, ele trabalha muito na edificação do ser humano por meio da dor e o sofrimento. Sim. E eu gosto muito do texto do Mateus, quando Jesus tem o céu aberto sobre ele, o Espírito que desce na forma corpórea da pomba, e aí Deus dizendo, olha, esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Então, assim, às vezes a gente
foca muito na ideia do filho amado, que é muito fácil de ser vendida, né? Muito fácil de ser abraçada. Mas aquele a quem eu sinto prazer, eu me recordo do Isaías 53. Que aí no versículo 10 ele disse, olha, ao Senhor agradou moê-lo e fazê-lo enfermar. Isso. Então, assim, por mais que seja loucura, Deus sentiu prazer ao ver seu filho sofrendo. E assim, por mais que pareça uma ideia meio masoquista, né? Então, será que Deus gosta de ver o homem sofrendo? Parece que Deus é, às vezes, até meio louco, né, de ver isso. Mas não. É instrumento de edificação. E no mesmo né, cara? capítulo, no versículo 5, ele fala, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Aí. E pelas suas pisaduras, somos sarados. Mas o pior disso tudo, de fato, eu concordo com vocês, mas o pior, no momento desse, o que é? São os crentes imaturos, com falta de conhecimento, que vão orar pela pessoa. Porque teve uma época que eu falei, ó, não sabe mais vir orar aqui, eu não quero. Não era arrogância, não era nada, porque não dava. Era muita idiotice, né? A pessoa vinha, queria vasculhar, achava que, poxa, o Léo viu tantos milagres, tá acontecendo alguma coisa aí, né? Você não tem uma outra aí. Você não tá tem- parecendo Jó, né? Tá parecendo Jó. Então, assim, os amigos de Jó estão muito presentes. Os amigos, presta atenção nisso aqui. Os amigos de Jó, a consciência dos amigos de Jó ela é muito presente em grande parte dos nossos irmãos. Isso é terrível. Eles começam a Isso é vasculhar. terrível. Cara, por que não é curado? Por causa disso e daquilo. Vê se não está acontecendo alguma coisa. Isso é muito triste. Como se não bastasse a dor que você está passando, você acrescentar algo tão desnecessário. É chato demais. Aí eu acabei me fechando num período. Falei, olha, gente, encerra aí as orações e ore lá da sua casa, interceda. E houve muita coisa, sem falar de falsa profecia, né? Eu tô assim assustado com um banho de... O espírito profético verdadeiro está se esvaindo a cada dia, cara. Cada dia. Nós temos hoje a adivinhação. Na verdade, Adivinhação. é uma performance que as pessoas querem Performance. mostrar. Né? Eu tomando a deixa que o Matheus tinha dado, eu lembro de uma vez que eu estava começando a minha caminhada ainda com Deus e foi me aberta uma oportunidade de dar um ensino de um tema que eu escolhesse, né? Não que eu fosse a pessoa mais propícia para dar o ensino nesse dia. E qual tema você escolheu? Eu vou falar. Eu decidi, através da oração, eu decidi falar sobre a importância de preservar e tomar o nome de Deus com cuidado. Tomando como base o fato dos judeus não pronunciar o nome de Deus para não ferir o decálogo, Sim. né? E aquele ensino, naquele momento específico, naquele lugar, talvez não era o que as pessoas esperavam. Mas foi o que eu decidi falar, sobre a importância da gente ter o nome de Deus com respeito. E aí, no meio da pregação, Léo, eu ouvi uma voz que não vinha de fora. E foi aí que eu criei essa maturidade. Porque eu achava que para ouvir a voz de Deus era uma voz que vinha como uma voz de qualquer outra pessoa conversando comigo. Até o dia que eu entendi que se o Espírito Santo habita em mim, a voz não vem de fora, mas ela ecoa dentro de mim. Sim. E no meio da ministração, a voz falava para mim, olha, e eu tinha passado por ter tirado um tempo estudando e tomando cuidado com a pronúncia do nome de Deus em vão, aquela voz falou para mim, olha, você vai se levantar e vai orar por cura, mas você não vai fazer do modo convencional. Você não vai orar para que as pessoas que estejam enfermas na igreja sejam curadas da forma convencional, não. Você só vai repetir meu nome. Porque a cura não vai vir pela sua performance, mas pelo poder que o meu nome carrega. Opa! E eu lembro que naquele dia eu estava no ensino e Isso aí é sério, hein? o ensino é o momento menos propício na visão dos cristãos de hoje em dia para receber cura. Geralmente cura é esperada em congressos, em grandes eventos, mas não no momento de ensino. Sim. Porque a palavra não é mais tomada como aquilo que cura, né? Isso. E aí no fim da ministração eu lembro que eu escutei essa voz que me direcionava e eu repeti com maior cuidado e zelo o nome de Jesus por algumas vezes. Eu lembro que foram 7 vezes que eu falei Jesus de forma ininterrupta, né? Falei Jesus, Jesus e De por forma 7 vezes. ininterrupta. Por 7 vezes eu falei. Que E aí eu momento, acabei hein? o culto, agradeci a oportunidade. E eu pensei, acabou por aqui, ninguém veio me procurar, enfim. Passou uma semana, e aí no domingo da semana seguinte eu fui para a igreja, e uma irmã no final do culto correu antes de eu ir embora, e ela me procurou, ela falou, Anderson, eu queria conversar com você. Eu falei, pode falar, irmã. Ela disse, naquele dia que você deu o ensino, eu vim para a igreja, e eu tenho um problema na minha coluna, inclusive, por muitos anos, e naquela semana específica eu estava à base de remédio a semana inteira, porque eu não conseguia ficar sentada. E eu, inclusive, fui para o ensino com muita dor, pensando como que eu vou conseguir ficar por 1 hora sentada, ouvindo alguém falar.
E ela disse, no momento que você começou a falar Jesus e a última vez, na 7ª vez que você repetiu Jesus, instantaneamente minha coluna parou de doer. Eu não falei com você naquele dia porque eu queria ver se realmente eu havia sido curada. Mas eu fui curada no momento que você falou o nome de Jesus. Eu entendi naquele dia que para você curar, para você levar libertação para uma vida de pessoas, você não precisa de uma performance. Você precisa entender o poder que há no nome de Jesus. E os movimentos, concordo plenamente, os movimentos que houve de cura divina, de jovens, em universidades, você pode pegar muitos vídeos, o pessoal americano, em outros países, eles entenderam isso com mais facilidade. No Brasil, não. No Brasil, você tem muito barulho, muita performance, muita gritaria e pouco poder de Deus real, de fato. Tanto que quando eu oro por cura e libertação, eu peço para a igreja fazer silêncio. Você tem que ter uma voz, aquela gritaria, não, Deus age de todos os jeitos, tá, gente? Estou falando, é a minha experiência, foi a experiência que eu vi com aqueles que têm a experiência e também foi aquilo que me faz concentrar, de fato, no meio daquela barulheira, todo mundo. Eu acho que falta muito no nosso meio pentecostal, às vezes aquela oração de concordância. Você vai orar no aniversário, ô Léo, ora aí. Aí eu começo a orar, todo mundo orando mais alto do que eu, aquela bagunça. Eu terminei a oração, o outro não terminou. Não é assim, gente. Me desculpe, mas não é assim. Sabe? Tá, Deus não ouve. Deus ouve tudo. Deus é bom demais. Mas a questão é que tem que ser uma coisa mais centralizada. E para a libertação, eu não sei se vocês têm essa lembrança de mim pregando assim, mas eu mando geralmente o pessoal fazer silêncio mesmo. E voltando até aquela questão da enfermidade, como a enfermidade, algumas enfermidades são um casulo de demônios. São um casulo, algumas. Eu não sou um crente que gosta da ênfase, dizendo que não vou falar como alguns pregam, eu te amaldiçoo doença, nada disso. Mas existem enfermidades que são. E até casos mais sérios, como surdez ou algo assim. Jesus expulsou o demônio algumas vezes e a pessoa passou a falar, passou a ouvir. Então, tem a ver com demônios específicos assim também. E muitas vezes, num período de uns 3 anos, começou a haver algumas manifestações. Algumas vezes eu até assustava, né? Principalmente problemas nas regiões do estômago e desde doenças assim pelas quais a pessoa não sabia ou as pessoas expeliam, vomitavam. Isso foi muito comum no meu ministério, é muito comum mesmo. Eu vi isso acho que umas 300 vezes, pessoas vomitarem. Sangue. Eu tenho vídeo até hoje, é que eu não propaguei isso. No início eu propagava muito. Primeiro que aquela questão de jovem, queria propagar aquela coisa para as pessoas te convidarem. E isso passou muito. E quando eu entendi Jesus mandava calar a boca, ficar quietinho. Porque senão um amarra, o outro expulsa, aí o demônio fica, eu tô amarrado ou eu saio? Eu não estava dizendo nem nessa questão, mas o que você falou é muito importante, viu? Muito importante. É uma voz de comando. Não, entende? Se uma pessoa cai endemoniada aqui agora, vocês estendem as mãos e eu falo. Ou eu fico quieto, você ora. Ou você expulsa somente. Os demais só com a mão estendida em concordância. É assim, gente. É assim que tem que ser. E outra coisa interessante sobre a questão de até de expulsar demônio, que está muito atrelada à enfermidade, porque os crentes ficam achando que é a santidade deles. Certo? O crente acha que é a santidade. Por exemplo, um cara cai endemoniado, ele começa, peraí, quando eu orei, quando eu jejuei. Aí já começa um bloqueio interno dele. Não, nem vai. Começa a dar um curto-circuito na cabeça do cara. Começa um curto. Jesus e bota ele, porque nós somos religiosos. Aí o cara, ele já perdeu a batalha. A batalha já está perdida aqui dentro, mano. A primeira batalha acontece dentro de nós. Quando ele entender que é o nome de Jesus, porque teve pessoas que entenderam isso, não tendo comunhão com Deus. Olha que interessante. Vou repetir, de pessoas que entenderam a autoridade do nome de Jesus, não sendo pessoas de Deus e de comunhão com Deus. O cara pode viver uma vida promíscua, pode ter 2, 3, 4, 5 mulheres, o cara pode ter vícios, o cara pode ser isso. Mas se ele entender o nome de Jesus, ele vai operar milagres. Ele vai curar. Ele vai expulsar demônios. É tanto que alguns vão chegar naquele dia e falar, Senhor, eu expulsei, eu profetizei, eu curei. Jesus falou, eu não te conheço, cara. Você entendeu a autoridade do meu nome e usou ele para mercantilismo, você usou ele para qualquer outra finalidade, mas não para a glorificação do meu nome. Uau. Isso é muito simples. Até tem uma piadinha engraçada. Piadinha não, né? Essa expressão piadinha, mas isso aconteceu. Um rapaz sarrista, um irmãozinho, um amigo nosso em comum chegou e falou, rapaz, Deus me usou ontem no culto, cara. Mano, eu preguei ontem no culto e assim foi demais, sabe? Preguei pra caramba, nossa, a glória desceu, os irmãos gritaram, aquela coisa toda. Aí esse irmãozinho sarrista olhou para ele e disse, mas rapaz, na Bíblia está escrito que Deus usou uma jumenta, não poderia usar um burro. Deixando a brincadeira de lado,
Assim, ser usado por Deus não significa ser aprovado por Deus. Você pode receber aplausos humanos e Deus está falando, não, mano, comigo é outra, eu te conheço, entendeu? Eu te conheço. Então isso é muito sério, isso é muito sério. Mas independente de qualquer coisa, a mensagem precisa ser pregada e nós temos que orar pelos enfermos. Sem determinar o que Jesus não determinou, sem ficar... o problema é que os caras vão orar e falam muita abobrinha na hora de orar pelos enfermos. Tem que fazer um cursozinho lá, faz um cursozinho lá de capelania, conversa com alguém mais experiente, porque os caras começam a ordenar, começam isso e aquilo. Aí não acontece a frustração, choca-se a pessoa. Quantas pessoas que eu tive que ajudar, que alguém foi orar e determinou que ia ser curado, e que tantos dias, aquela palhaçada toda que a gente ouve todo dia, fez muito mais mal do que bem. Aí depois você tem que falar, não, ele deve ter só se empolgado, ele estava com boa intenção, na verdade o ser humano é falível, as suas emoções, e aí eu tive que ajudar muita gente assim. Então assim, ore pelos enfermos, mas não cabe a você curar, Jesus só mandou você orar. Então vá lá em nome de Jesus, peça a bênção de Deus, Senhor, se for a tua vontade, cura, cura. Aí vai entrar aqueles outros pregadores e falar, não, sempre é a vontade de Deus. Então tem gente muito desequilibrada, cara, sabe? Muito desequilibrada. Enfim, o resumo é não deixe de orar pelos enfermos. Ore pelos enfermos com sabedoria e responsabilidade, mas ore porque Deus pode usar a qualquer um de nós, com um ministério específico ou não. Porque é o nome dele e a promessa é dele. Em meu nome, imporão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados, falarão novas línguas, expulsarão o demônio. Então não tenha medo de expulsar demônio. Você vê, houve um tempo na Assembleia de Deus, a tamanha ignorância nossa, que não deixava uma pessoa expulsar demônio porque ele não falava em língua, não era batizado com o Espírito Santo. E nós dizemos o seguinte, o batismo com o Espírito Santo é a porta de entrada para os dons. São tudo coisas que nós classificamos que não tem a ver com o Evangelho. O Evangelho é livre, meu irmão. Se eu quiser usar a pessoa em cura divina, tem pessoa que é usada em cura divina e ele nem batizado com o Espírito Santo nem fala em línguas. Não precisa falar em línguas para curar enfermo. Não precisa falar em línguas para expulsar demônio. Cara, ore pelas pessoas. Sabe? É porque as pessoas vão se sentindo assim, eu não sou ungido como fulano, eu não sou... eu não tenho cargos ministeriais. Depois que eu entendi que tudo é dom, é por isso que eu não gosto que me chamem de nenhum nome. Se amanhã eu ser um pastor, eu não tenho vontade de ser. Por incrível que pareça, eu não tenho vontade de reconhecimento. Isso eu falo para vocês, talvez alguns de vocês até se choquem com isso. Eu não tenho nenhum interesse de reconhecimento ministerial. Nenhum hoje. Isso está morto dentro de mim. Primeiro que há anos atrás eu descobri que o homem, na verdade, não consagra ninguém. O homem só oficializa publicamente aquilo que Deus já deu. E se Deus não deu, não adianta que homem nenhum vai dar. E se Deus deu, também não adianta. E se Deus deu, homem ou não reconhecendo, está dado e acabou. Porque são dons. Dons espirituais não são dons, Josué? Exato. Dons ministeriais também. Efésios 4:11. Deus deu um para pastores, evangelistas, mestres, doutores. Cara, é dom. É dom. Não dá para ser comprado. Faz a universidade, 2 anos depois você vira pastor. Pô, meu. Mas tudo bem, eu até aconselharia quem é pastor que fizesse. Porque se você perguntasse para mim assim, hoje, qual é o maior problema da igreja no Brasil? Eu diria, são os pastores. Os pastores. Você já reparou, olha, o meio, a intelectualidade, a falta de conhecimento, como está fraco. Dá vergonha. O movimento pentecostal dá vergonha. Eu digo isso, dá vergonha, gente. Está muito fraco, as pessoas não conhecem absolutamente nada, não têm conhecimento de nada. Então está gerando, eu sou até hoje, existem ministérios que têm uma classificação mais apurada, daqueles que são pastores mesmo, como ter uma formação, ter um curso teológico mais reconhecido, e hoje eu sou a favor disso, pelo menos naqueles que lideram. Eu sou a favor de que todos tenham oportunidade, mas para serem líderes, não. Também. Tem que ser mais experiente, tem que ter um nível intelectual melhor, nós estaríamos sofrendo muito menos, porque está assustador a pobreza de conhecimento daqueles assim chamados ou intitulados, desde os títulos também não são pastor hoje também não é, e vai de bispo, apóstolo e todas as coisas, mas tudo bem, deixa isso para lá, não é o tema. Olha, tá muito bom, temos 20 pessoas assistindo, quero mandar um abraço aqui para Priscila, que congrega comigo lá na casa do pai, o Ailton Silva do Carmo, o popular Tom. Ah, o Tom é um caso sério, velho.
Depois que Fala, São- rapaziada, coisa linda, hein? Top, ele escreveu aqui. Depois que o São Paulo começou a ganhar, não responde no WhatsApp. mesmo? Ficou... Subiu pra cabeça. Eita. Eu queria falar que o Yurão tá bem devagar hoje, viu? Ah, outra coisa. Grande Yurão. Olha, eu queria corroborar com o que o Léo falou. Tem o Atos capítulo 16, quando Paulo vai expulsar o espírito de adivinhação da jovem. Se você pegar lá no texto, ele vai falar pro espírito. Tá escrito na Bíblia. Ele fala pro espírito, não pra moça. Eu te ordeno em nome de Jesus, saia dela. Ele não fala pra moça, ele fala pro espírito. Isso é sensacional. Isso é um aprendizado pra nós. Mas eu queria fazer uma pergunta pra você, Léo. Existiu alguma situação em que você foi orar por alguém enfermo e Deus disse pra você, eu não vou curar essa pessoa? Se eu disser uma coisa para vocês, acho que vocês vão ficar um pouco surpreendidos agora. O meu ministério é muito diferente de todos os que eu conheço dentro da Assembleia de Deus. E eu vou te explicar. E quando é diferente, eu não estou me exaltando, não. Eu estou me rebaixando mesmo. Porque, assim, geralmente o cara que é usado em cura, ele revela também. Ele tem mais sensibilidade. Ele profetiza. Eu não tenho nada disso, cara. Eu não tenho essas experiências. Eu não tenho. Eu não tenho. Deus me disse, Deus deixou me dizer. Eu não tenho isso. Eu não tenho. Eu só oro e sei que vai ser curado. Eu tenho intuições, eu tenho inclinações. Tem pessoas que eu bato o olho ali e digo, poxa, eu preciso impor as mãos. Há uma necessidade. Como se o Espírito Santo lhe conduzisse. Me conduzisse. Mas eu não tenho. Eu vejo o pessoal, o ministério lindo da palavra do conhecimento. Eu falo, poxa, é lindo, o cara vai lá, além de curar, ainda revela dados à pessoa. Eu peço para Jesus falar para mim da vida das pessoas. Eu queria saber da vida das pessoas, mas Jesus não fala para mim. Eu queria que Jesus falasse, contasse o segredo das pessoas. Não, mas isso é legal você falar isso, porque a galera tá acostumada com exatamente isso hoje em dia, né? Usa em cura, então Deus vai usar em revelação também. É automático. É uma coisa mas que tá meio automática. Quase todos que eu conheci estavam atrelados. Eu não. Quando Deus me disse, falou comigo sobre a cura, ele falou duas coisas: a cura e a sabedoria. Então tem coisas que você não precisa ter o discernimento. Basta 5 minutos de conversa com a pessoa que uma palavra de sabedoria vai curá-la também, emocionalmente. Entende? Sim. Ela, às vezes, é muito mais proveitosa do que a revelação. Porque a revelação, ela traz, no máximo, na maioria das vezes, principalmente o que eu observo hoje, ela traz um consolo no aspecto momentâneo. Mas uma palavra de sabedoria, ela pode trazer um aprendizado para a vida. Isso aí é sério. É isso que as pessoas não entendem muito, porque elas gostam da facilidade. As pessoas se surpreendem, cara, com bobagem. Num bom sentido falando. Com alguém chegar para ele e falar o CPF dela de cor e falar, Deus está com você. Cara, ela cai em prantos, dura no chão, fala, meu Deus, esse pessoal é impressionado demais. Mas sabe também qual é a questão que eu vejo que a gente vai esbarrar nisso, principalmente no meio pentecostal? É que a fé ela foi rebaixada a um nível de experiência, cara. Isso. Então, assim, a fé, para determinadas pessoas, ela não quer dizer nada sobre o que é certo, mas pelo que é incerto. E pelo que dá certo. A fé virou algo relacionado que a pessoa ela se baseia em experiências. Então, assim, se você for ver a fé, cara, você precisa ter um nível de conhecimento direcionado a alguém para você ter fé nesse alguém. A fé sem um senso de conhecimento é uma mera superstição, cara. Você está depositando a sua confiança em alguém que você não conhece. Então, assim, a gente pegar o Gênesis 12, Deus falando para Abraão, sai daí. Se Abraão não tivesse contato, não tivesse conhecimento com quem estava falando com ele, jamais ele iria sair. A fé? Jamais. Mas a fé, ela está mais baseada em um nível de conhecimento do que propriamente uma expectativa, probabilidade. A fé está extremamente relacionada a conhecimento. Eu estou entendendo o que você está querendo dizer. Porque não bastou apenas ele sair. Ele precisava ter fé de que Deus conduziria ele ao lugar que Deus queria que ele tivesse. Saber Mas assim, quem era que tava mas falando com ele. É uma a fé, questão que a gente vai uma fé esbarrar. completa. Parece que o primeiro contato do Abraão com Deus é no Gênesis 12, com Deus mandando ele. Parece que ele conhece Deus mandando ele sair fora. E Mas não é assim. eu estou entendendo o que você está querendo dizer. É uma fé completa, porque se Deus falou para ele sair, Abraão chegaria em algum lugar.
se ele chegaria nesse lugar, Deus faria ele chegar. Mas ele só iria chegar através da fé. Não, sim, mas assim, a questão maior que eu acho que é bom a gente frisar, né? Nós vemos momentos em que a fé, ela tá em exercício e tem algum tipo de retorno, parece que a pessoa conheceu Deus ali. Parece que tudo começou ali. Então, eu tô assim, entendendo o que você está querendo dizer. o Gênesis 12, com Deus pedindo para Abraão sair, não é o começo onde Abraão conhece Deus. O momento em que Moisés levanta o cajado, o mar se abre, ou ele fere a rocha e sai água da rocha, não é o momento que ele conhece Deus. A fé é um nível de conhecimento, cara. Você está trazendo um comparativo de fé com superstição. O assunto tá muito bom hoje, viu, gente? Uma pena que o podcast tá no final já. Tá acabando. João capítulo 5, acho, ou 6, se não me falha a memória, temos o paralítico que estava lá há 38 anos no tanque. Jesus falou para ele, quer ser curado? O que ele respondeu? Não tenho ninguém que me leve no tanque. Ou seja, ele estava ali não por fé. Ele sabia que havia cura no tanque. Então a cura vai estar apenas no tanque. Ele se esqueceu de que quem estava perguntando para ele poderia curar ele na hora. Então entra dentro do que você está falando. Ele não tinha experiência. Mas assim... Ele só tinha a tal da superstição. No tanque eu vou ter a cura. Mas isso em certa medida dá certo. A fé como superstição, em certa medida, dá certo. Só que nesse assim, caso, no caso dele, não deu certo. o que a gente não pode se perder e tem que ter cautela é que sempre o milagre, como eu posso me expressar, o que deve nos fascinar no milagre, na cura, não é propriamente a experiência com o sobrenatural. É o que isso está querendo dizer. É o nível da fé. Quando Jesus está curando... propósito. Exato. Quando Jesus está curando alguém que é cego de nascença, quando Jesus está colocando lodo em alguém para curar, ou quando Jesus está chegando num paralítico que está ali esperando alguém para curar ele, Jesus quer dizer algo com isso. Sim, sim. Você entende? Uhum. O que deve nos trazer o fascínio no sobrenatural não é propriamente a experiência com o que é sobrenatural. Foram 7 sinais que ele no livro. comunica. Foram 7 sinais no livro de João. Que Jesus disse: basta esses 7. Para que creiais que ele é o Filho de Deus. Exatamente. E muitos outros milagres que ele fez, o João usa até uma hipérbole, um exagero das palavras, diz, olha, não dá para se escrever. João 21, 25. Não dá para escrever tudo isso, toda a manifestação dele. Agora, falando sobre fé, deixa eu puxar um gancho aqui, porque assim, a fé é um ato, mas também é um fato, certo? Aí. A fé não sente, a fé sabe. No nosso meio, infelizmente, a fé está atrelada a sentimentos. Nós viciamos o nosso povo, na fé com sentimentos. Então, você entrou aqui hoje, você não sentiu nada, você está desviado. Você entrou aqui hoje, cara, você não sentiu nenhum arrepio? Ah, mano, então você não está nem na carne, você está no osso. Cara, não fala uma coisa dessa. Fé não tem nada a ver com isso. Quando a gente sente, é um bônus, é um adendo, é bom sentir, mas não há necessidade. Jesus disse, não é quem sentir vai ver a minha glória, é quem crê vai ver a minha glória. Nós temos que crer. Deixa de lado um pouco essa questão de sentimentos. E nós viciamos. Aí o cara passa 4 horas numa vigília, canta, faz de tudo. Você vê ele até dando uns rodopios lá e depois você fala, como é que foi a vigília? Ah, não senti nada. O cara anula todo o sacrifício dele. E precisamos deixar de lado essa questão de sentir. Isso às vezes a gente... Quando nós temos experiência e passarmos momentos em oração, às vezes eu vou orar 5 minutos, meu Deus, lágrima corre, vem as línguas estranhas, uma alegria profunda. Às vezes você passa um momento intenso de hora, não sente nada, sem ter dor no joelho, dor na coluna, dor em tudo. E não tem nada a ver. E a sua oração está lá diante de Deus, você está derramando diante de Deus. Então, essa é uma mensagem que eu tenho muita vontade, aonde eu vou pregar isso. Falar para as pessoas, parem com essa fé baseada em sentimento, em sentir. Fé não é isso, gente. A fé não sente, a fé sabe. Exato. Ela crê. É isso. Aí. Josué, podemos encerrar? Olha, foi muito bom o podcast hoje. Sensacional, realmente. Acho que temos bons cortes daqui gerados aqui por esse bate-papo. Temos 21 pessoas ao vivo aqui.
aqui agora. E não é exagero pedir para que você se inscreva no canal, deixe seu like aqui na live, tá certo? Deixe seu comentário e, por favor, mande essa live para mais pessoas, para que mais pessoas possam assistir esse bate-papo riquíssimo que nós tivemos aqui hoje sobre cura, tá certo? Anderson Rosé, obrigado pela sua participação, meu querido. Prazer é meu. Sempre uma satisfação. Satisfação é minha. Josué, foi fantástico hoje, hein? Foi muito bom. Muito bom. Queria já de pronto agradecer o Léo aí pela disponibilidade. Logo quando eu lancei o convite, ele topou, aceitou, sem perguntar muitas coisas e eu vi o desejo. Muito obrigado, viu? O Léo, desde sempre, eu não sei se você lembra, o Léo pregou em uma conferência dos Jovens Pregadores na antiga Vinho Novo, né? Sim, verdade. Eu lembro do texto, viu? E como que era? E Jesus ia cooperando com eles, eu acho que era Marcos, né? Sim. Falei sobre Depois você Jesus assiste, mesmo. está disponível lá É verdade. no canal, tá bom, Vitória? Se você quiser assistir, Maravilha, pra Deus excelente. começar a trabalhar na sua vida aí em algum lugar. Tá bom? Jesus ia cooperando com eles, tá bom? Bom, eu queria deixar o Léo deixar as suas últimas palavras e, mais uma vez, agradecer pela participação aqui no Pod Calejados. Foi uma honra e as portas estão mais do que abertas para que você volte. Eu só tenho a agradecer, de verdade, de coração. Foi muito bom, muito edificante, um papo maravilhoso. Vocês são pessoas cordiais, alegres, de Deus, gente boa de Deus. E foi assim, para mim, me sinto em casa, de verdade. Aliás, aguardo vocês em casa para um café. Aí. Não sei se vai ser tão bom como esse que eu tomei aqui, mas Aí. Olha, foi muito bom, de verdade, estar aqui. Vocês são demais, gente. obrigado, Léo. Léo. Obrigado a você que ficou com a gente até agora. Eu quero desejar que você tenha um mês abençoadíssimo. Agradecer a presença aqui do Yuri, que está vivendo um grandíssimo momento. Né? E ao Bruno aqui do Estúdio Anexados, que sempre nos atende e nos recebe super bem. No mês que vem, primeira segunda-feira do mês, estamos de volta com mais uma edição do meu, do seu, do nosso Pod Calejados. E repetindo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like no vídeo e ativar o sininho para receber as notificações. Obrigado a todos, que Deus te abençoe e até o mês que vem.